Muito boa noite, está começando mais um Júlio César 8h30, nosso encontro de todas as quintas-feiras aqui pelo canal do YouTube e também pelo Facebook, sempre no oferecimento da Uniaselv, Universidade com qualidade à distância, Polo em Lauro Miller. A Universidade Uniaselv fica ali na rua Orleans, tá? Para você fazer o seu curso superior, para você se formar com a Uniaselv, parceria com a Exucre. Também no oferecimento do Sindicato das Indústrias de Extração de Carvão do Sul de Santa Catarina, o CIESESC. Hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios Júlio César 8h30, ele que foi agricultor, trabalhou na mineração, é o esposo da dona Terezinha, é o pai da Regina, da Rosângela e da Suzana, nosso grande amigo e vizinho, Lenoir Ramos. Boa noite, seu Lei. Boa noite, seu Júlio. Tudo certo, senhor? Tudo certo, para mim é uma honra estar aqui dando uma entrevista de amigo para você. Muito bem, nós é que agradecemos, nós é que temos o prazer de recebê-lo, porque a gente sabe que aí tem história, aí tem coisas para contar de Lauro Miller, e o programa Júlio César 8h30 tem esse intuito, né? De garimpar as coisas da história e contar realmente como ela é, através das pessoas que protagonizaram essa história. E o seu Lei, como... Posso chamar de seu Lei? Corretamente. Posso chamar. Seu Lei, como é carinhosamente conhecido pelos amigos, pela família, mora aqui na rua Cairu. Hoje vai bater um papo comigo e vai falar um pouco aí da sua história. Ele também é avô do João Manuel, da Lívia, cantores, filhos da Regina, né? Da Amanda, do Gabriel, da Ângela Maria e do Lucas. Seu Lei, agricultura, quem eram os seus pais, onde é que começou a sua história, seu Lei? Conta para nós. Pois é, seu Júlio, meus pais, eles vieram de Pedras Grandes e se instalaram aqui em Lauro Miller para trabalhar na Companhia Barro Branco. E como sempre, no começo foi difícil, porque era um lugar pequeno e colonizado, né? Uhum. Aí, na época, não tinha nem fichamento, porque quando meu pai começou a trabalhar na Companhia Barro Branco, eles iam pedir o serviço e falavam com a administrativa e só dizia, você quer trabalhar? Quero, então pega amanhã. Não tinha fichamento, não tinha nada. Certo. E aí ali começou. Ele criou nós na lavoura, puxando madeira do mato, e trabalhou também na serraria. Onde é que era a casa dos seus pais? Morro da Palha. Morro da Palha. Morro da Palha. Uhum. Na época ali era assim, a companhia chegava um trabalhador, aí ele demarcava um terreno com 25 hectares de mato. Ó, aqui você vai cuidar e vai desmatar uma parte para fazer a morada e a lavoura. Uhum. E vai trabalhar com nós na Barro Branco, na mineração. Certo. Cortação de eucalipto, madeira de mato. Uhum. Meu pai criou nós praticamente puxando madeira do mato, pescoço de boi. No final, daí ele foi funcionário da serraria, né? Que a companhia tinha ali, aquela serra francesa. E criou nós tudo trabalhando no trabalho. Eram quantos irmãos, seu Lei? Quantos irmãos vocês eram? Nós, 14 irmãos. 14 irmãos. 14 irmãos. Todos estavam aqui. Teve um momento que estavam os 14 em casa? Todos. E 4 homens e 10 mulheres. Uhum. Então, nós plantava de um tudo. Nós plantava bastante. Nós enchia o paiol de mantimento. E na época era tudo na enxada, não tinha máquina. Quem tinha um arado já estava de bom tamanho. Dava aquilo que a terra oferecia, porque não tinha adubo, não tinha nada. Não, O não. máximo que dava para botar era um esterquinho de gado quando tinha. Exatamente. Quando ficava acumulado aquele esterco que saía ali, que nós puxava a carne de boi, para roça, botando de pasada. Nós não colocava adubo, nada, era tudo na natureza da terra. Uhum. O senhor ficou na agricultura até os 19 anos? Exatamente. Vinha de lá do Morro da Palha, Isso. a pé,
entregava leite, alguma coisa aqui na Não, praça? Como é que era? nós íamos estudar. Estudar. Nós íamos estudar, a mãe levantava às 5 horas da manhã, tirava o leite das vacas, coava e engarrafava, daí botava naquelas malas, era tudo litro de vidro, litro pesado. Hoje tem vidro plástico, né? Então nós entregava, vendia leite a mês, né? Nas casas. E na última casa deixava aquela vasilhama lá e ia para aula. Quando terminava a aula, pegava aquele vasilhama, passava a recolher. Ainda pedia para as donas de casa botar um pouquinho d'água no fundo do litro para não ficar azedo. Isso, para ajudar na higienização, no caso, soltava um pouco de grão de milho, chacoalhava para lavar, era nessa base, né? Nessa base. Lá uma vez ou outra matava um porquinho, matava um gadinho para tirar uma carninha. Exatamente, a carne era assim. E na época não tinha energia, porque eu me criei sem energia, sem água encanada, era buscar água no balde, na fonte, né? E energia não tinha. Então, carne matava... Era luz de querosene? Lamparina. Lamparina, as famosas pomboca. Exatamente. Daí, ainda lembro que a banha, o pai derretia a banha e deixava um pouco de o torresmo misturado ali, a carne. Sim. Para não estragar, era cozido. Né? Mergulhava a carne ali para conservar, porque não tinha geladeira, nem se E pensava. daí moía a carne com aquelas máquinas que hoje poucas pessoas têm, mas colono ainda tem, aquela máquina de moer manual. E aí fazia aquelas varas de salame, então... Era uma fartura? Era uma fartura. Saía um queijinho também, seu Leite? Saía. A mãe fazia. Na sobra, a mãe fazia um queijinho e deixava curar lá na varanda, né? Nossa. Aquilo com uma polenta e uma radiche. Era bom. É? Muito bom. Batia um ovinho, fazia ali como é que se diz? Uma fortalha? Exatamente. Era muito bom. Seu Leite, depois você foi para trabalhar na coqueria, foi seu primeiro emprego relacionado ao carvão? Foi. O meu primeiro emprego, eu fui na Ibracoque, coqueria. Ainda lembro que você vê, do Morro da Palha, lá na Rocinha, era um trechinho bom e não tinha conduções. Nós saía todo dia a pé e voltava. E o primeiro dia meu pai levou ainda de aranha, né? Tinha um cavalo com aranha. Hoje muitos dizem charrete, mas não é um cavalo com aranha. Certo. E ainda chegou lá, eu lembro, parece que foi hoje. Falou lá o feitor, disse, isso aqui é meu filho. E trabalhador ele é só você explicar como é que é para fazer, que ele vai fazer. E virou a volta e veio embora e eu fiquei trabalhando. E lá eu trabalhei 3 anos, na descarga de forno. Pior serviço que tinha lá. Aquilo ali é comparado à boca do inferno, né? Com certeza. Com aquele garfão? Não, Quando quebrava a boca do forno ali, você olhava assim, era um vermelhão só, né? Como é que vai ter saúde, né? Depois de ter trabalhado um tempo todo desse aí? Não tem como, né, Celino? É reumatismo para tudo quanto é lado. Seu Júlio, eu lembro que daí nós puxávamos no rodo, porque na boca do forno botava um trilho para manusear o rodo, né? Para descarregar. E tinha outro que puxava o carvão, que eu puxava com o rodo, com a enxadinha para debaixo do estaleiro. Olha, hoje tem até, eu não sei como é que eu dizia assim, que a gente, uma pessoa aguentava, não só eu, como todos, né? E não tinha proteção nenhuma, seu Leite? Não tinha uma roupa adequada, uma luva, A luva na mão, sim, nós tínhamos uma luva de couro. Qualquer coisa para proteger a vista, para proteger Não tinha nada? Não tinha óculos, não tinha nada. Era uma bota nos pés e uma luva de couro na mão, porque senão não tinha mão que aguentasse, né, aquele rodo para puxar. E digo, parece que eu estou vendo hoje, talvez o calor era demais, porque você molhava o forno, o carvão tudo para acalmar um pouco aquela caloria, né? Quando nós terminávamos de descarregar, nós abríamos o registro da água, porque tinha uma mangueira de 1 polegada, eu acho 1 polegada e meia por ali, para molhar os fornos. Era um cano, na ponta era tudo tipo um ralo, que aí a água fazia aquele chuveiro, né? Levava a bota debaixo da torneira d'água, ela fringia do calor que se formava. Meu Deus.
Você vê que é uma coisa tão interessante que descarregava do forno, carregava, era 4 vagonetes de 1000 quilos cada forno, e fechava a boca e ele pegava fogo sozinho. Nossa. Ali 3 anos, seu Lei. 3 anos. Aí apareceu uma oportunidade, já com 22 anos de idade, para baixar as galerias e trabalhar como mineiro. Isso, até porque o pai dizia assim, meu filho, todos teus irmãos e cunhado trabalharam na mina, foram mineiros. Até porque era menos tempo de aposentadoria também, 15 anos, né? Sim. Então, eu decidi ir para a mina. Mas digo para você, nas primeiras 2 semanas, eu dizia, pai, eu vou tirar conta. Vou correr. Vou correr. O pai olhava para mim e dizia, tu não é homem? Teus irmãos, teus cunhados, tudo aguentar na mina e estão trabalhando. Mas o problema era, seu Júlio, a coluna. Porque na roça, certo, você trabalhava em pé, livre. A mina era abaixada. Nós temos uma foto aí que o Rangel vai botar, que inclusive o senhor falou para mim nos bastidores, né, lá na sua casa, que o seu cunhado trabalhava com um lenço na cabeça, né, um lencinho no joelho, sentado em cima das pernas. A mina era o que, seu Lei? Mais ou menos da altura desse... pouquinho mais alto do que esse balcão aqui. Exatamente. Escasso passava vagoneta. Jesus. Para paliar. Tinha um palmo para mirar ali. Isso, para paliar para dentro. Aí tinha que ser craque. Tinha. Muitas vezes machucava a mão até porque a pá não entrava, né? O carvão. Ô, seu Lei, quantos carros eram naquela época? E na verdade é o seguinte, a gente sabe que de carvão é um X. Mas saía outro tanto, 2 vezes mais de pedra, é isso? Como é que era o percentual? Porque era assim... Depois de um dia de serviço, tinha tirado quanto de cada um? Na verdade, a tabela nossa, na época ali, era 6 vagonetos por pessoa. De carvão puro? Carvão puro. E quantas que saía de pedra? Quando era lá, porque o langol nós paliava para trás, né? Ficava, certo. Nós fazia a taipa e a pedra ficava ali. Quando era na mestre, nós tínhamos que puxar a pedra porque... Sim, senão atrapalhava o trânsito. Exatamente. Então, aí na quadração, saía, por exemplo, 4, 3, conforme o tamanho da rafa, né? 70, 80 centímetros. A rafa era a profundidade que a parede avançou. Exatamente. Na época... Tá aqui, furou, dinamitou, ou seja, a mina avançou 80 centímetros. Isso. Na época, a broca maior que tinha era nessa faixa, 80 centímetros. Aí saíam uns 4, 5 de pedra e 6 de carvão. Exatamente. Mas aí quanto pesava uma vagoneta? Vamos botar também, Rangel, uma foto da vagoneta aí. Uma vagoneta, um mineiro empurrando a vagoneta. Quanto pesa esse carrinho de carvão, senhor? Aquele que nós tirava ali era 700 quilos. 700 quilos de carvão. E tinha cara de 1000 quilos, mas aí era na zona dos velhos, que falavam no Lazarinho. Nós trabalhava com um vagonete de 700 quilos. E até na rua? Ia. Isso dava quantos metros de distância da frente de serviço até lá na hora de virar o carrinho? Ali no poço dava 1.800, 2.000 metros. Na força. O que significava coquear? Coquear é que quando você não podia levar no pulso, que a força não dava, aí metia a cabeça na parede do carro, na cabeceira, e ia coquear. Era a terceira força. Porque no ombro você não aguentava. Doía muito. Certo. Então... Na cabeça tinha força. Tinha vez, na subida, chegava a regir os carretéis do pescoço. Gostei dos carretéis do pescoço. Muito bem, mas vamos adiante. Seu Lei, como é que foi a juventude? Como é que o senhor conheceu a Dona Terezinha? Como é que foi esse namoro? Eu sei que na época a Lauro Miller chegou a ter 3 cinemas, né? Barro Branco no Guatá. Ainda não existia televisão. Vocês iam ali pro Obelisco na Praça Henrique Lage. Vocês passavam ali pela ponte coberta. As meninas do lado, os meninos do outro. Exato. Como é que funcionava isso? Porque não podia misturar menino com menino.
Claro. Era complicado, então era assim, ó, Eu gostei desse complicado. porque o namoro na época nossa existia, não que eu quero criticar hoje, né? Porque o namoro é namoro naquele tempo e hoje. Certo. Mas na nossa época era um respeito muito grande um com o outro. Você vê que não sentava moço com moça, era separado, né? O lugar das moças era um lado, os moços era outro. E Isso era na igreja, né? Eu lembro lá no Barro Branco, eu era pequenininho, os homens eram aqui nos bancos aqui da era direita separado. e as mulheres do outro É. lado. Na escola também não podia sentar com as meninas, Não. era aquelas cadeiras duplas. E no cinema, então, quando a gente ia com a namorada, até sentava do lado, mas tinha o vigia que rondava para ver se as pessoas Não estavam se passando. não estavam se passando. Como é que é aquela história do cinema proibido? Impróprio para menores de 18 anos. Aquela história daí, muitas vezes eu queria até entrar e o que vendia o ingresso ali não aceitava. Seu Teixeira? Porque ele era meu padrinho, Padrinho. e ele assim, afilhado, tu não tem idade ainda. E tinha que respeitar. Né? Mas, gente, vamos ser sinceros, vou pedir licença para o senhor Lei. Nós estamos falando de coisas inocentes, né? Naquela época, se um rapaz visse o joelho de uma menina, já tinha visto demais. Se pegasse na mão, já se preparava para marcar o casamento. E se desse um beijo na moça, acabou-se. Firmou o casamento, ia ter que casar e não tinha, né? Não tinha saída. Não tinha saída. Ele estava praticamente comprometido. Não tinha como. E desde quando eu saía de casa, o pai ele era uma pessoa, eu não vou dizer assim muito enérgico, mas o pai ele era uma pessoa Pelo certo. do certo. Uhum. Não faça para as filhas dos outros e não quer que faça para todos os irmãos. Não faz errado, porque o errado não serve para ninguém. Isso. O pai Então, também dizia, ele era não faz para assim. filho dos outros que tu não queres para todos os irmãos, né? Até, não é história, é coisa que passou por mim. Na época nossa, fazia muito baile na colônia. Né? Um aniversário, por exemplo, assim, ó, uma irmã minha fazia um aniversário para fazer um baile. Aí aquele baile saía convidando os vizinhos, né? Que tinha moço, moça. Aí lá ia os pais, ou a mãe, um irmão. Eu nunca ia sozinho. Uhum. E se não fosse convidado, não entrava. Só entravam os convidados. É mesmo? Aí de noite tinha aquele café com pão de milho, de broa, parava a gaita, né? E daí eu gostava era naquela hora ali. Era muito boa. E era só um gaiteiro lá e lá uma vez ou outra alguém com um pandeirinho e alguém batendo uma colher para fazer o ritmo. Exatamente. E era só assim. E Era uma domingueira? Ao vez à noite, o seu Júlio, eu digo, e até eu fico feliz de falar, tinha vez que nós amanhecia. Aproveitava, né? né? A noite inteira. Aproveitava bem, né? Uhum. Mas era O pessoal botava o calçadinho, é verdade que a pé chegava lá, passava um paninho no pé para depois botar o calçado? Com certeza. Que é para não gastar. Para não gastar. Tinha alguma birita já naquela época? Tomava uma caninha, não? Eu não. Tá, mas o pessoal mas tinha. Tinha muitas pessoas Só que também não podia se passar, porque Não, se saísse do normal, Não. era convidado a se retirar. Exatamente. Muitos tomavam. Eu nunca... Depois de uma certa idade, eu comecei a tomar um traguinho. Né? O meu pai tomava um traguinho também, né? Mas a gente tinha, não sei se era aquela respeito, uma educação que a gente tinha, que... Você vê, eu peguei o vício de fumar, eu não fumava na frente do meu pai. E não bebia na frente do pai? Não. Aquilo ali era uma coisa Era um respeito, sagrada, né? Era diferente. Exatamente. Não dá nem para comparar, também não dá para julgar hoje, né? Porque às vezes a gente até é mal interpretado, é chamado de quadrado, é chamado disso, daquilo. Mas era, como diz aquela música do Serrano, era um namoro de sítio, né? Aquele que sempre termina em casamento. Eu não tenho, assim,
Lembranças ruins, porque sempre a gente fazia, eu acho que fazia o certo. Uhum. E namoro, eu namorei bastante também, mas respeitei a namorada que tinha. E quando consegui que nós se encontremos com a esposa que eu sou casado hoje, daí então levei-a sério até hoje. Desde aquela época até hoje, você vê que vai fazer 48 anos que somos casados. É, né? O senhor não me disse que vai ter uma boda de ouro daqui a um tempo Não aqui na falta- Rua Cairu? Não falta muito tempo, não. Se a gente, Opa! graças a Deus, né? Já bota os bichinhos na engorda lá, né, seu Lei? É, em 74, cara. É, vamos fazer um. Nós vamos, Eu juro. nós vamos falar com o setor de trânsito e nós vamos fechar a Rua Cairu. Eu, Júlio, e digo pra você, caseis só com a coragem, porque a situação financeira era ruim. Mas aí da vontade de formar uma família e vencer na vida. E com a graça de Deus hoje eu posso dizer que realizei mesmo. Pô, seu Lei, isso aí daqui a pouco nós vamos falar dessa família maravilhosa que eu aprendi a gostar tanto, né? Aliás, eu já conhecia, né, algumas pessoas da família, mas de uns tempos para cá a gente tem um relacionamento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí, mas eu queria passar de novo na mineração, porque o senhor trouxe uma coisa importantíssima. Família Rigueto, Barro Branco, Mina Nova e Itanema, dirigiu por muitos tempos lá através do seu Batista Rigueto, o falecido Flávio, Isso. Febrário, o Orestes, tocavam as minas naquele setor, ajudavam a Barro Branco, eram subempreiteiros da Barro Branco. E depois a Barro Branco cancelou a subempreitada e a Caixa 5, que depois se tornou a Mina 11, Isso. foi a sua estreia embaixo da mina. A minha estreia foi ali. Era baixinha lá também a mina? Era. E era uma mina que estava muito avançada na época que eu peguei. Porque lá trabalhava muito mineiro nessa, Júlio. Uhum. Lá totalmente braçal. Totalmente braçal. E já dinamitava ou era tudo arrancado na picareta? Não, na época era na picareta ainda. Tirava tudo Tudo na picareta. meio. Muitos depois começou o picador, Uhum. né? Mas era tudo no braço, descarçado o forro, tudo com cunha, marreta, e era emadeirado o serviço. Mas por outro lado, elas eram baixinhas, mas não eram tão perigosas como as minas mais modernas que rachava e dava Não, caimento porque e matava até gente. o fogo bruto, o que que acontece? Era mais fácil para extrair o carvão, mas aquela detonação Frouxava, muitas vezes mexia com uma levante, né? Que era o teto. Né? frouxava o teto e ele Exatamente. se tornava perigoso. É. E ainda lá tinha assim, ó, cada mineiro tinha um carro, Uhum. né? Um vagoneto. Enchia aquele vagoneto, vinha na rua, virava na caixa, voltava com o mesmo vagoneto e enchia o mesmo. Não tinha o sistema de plaquinha com Na época, um não. apontador. Não. Tinha a chapa chapinha. que tinha, mas ele só tinha um carro. Então era economia mesmo É, porque quando tinha que era uma gota, que era subida, aí tinha um guincho, né, com pé e ponta, para ajudar o mineiro a tirar, porque senão não conseguia, né. Uhum. Na época o mineiro era sofrido. Era olha, sofrido. Muitas vezes, hoje, nós às vezes ainda falamos, né, quando eu vejo um colega que nós trabalhamos na mina junto, eu brinco assim, vamos cortar para a mina, você tá doido. Naquele tempo a gente tinha força, hoje não temos mais, né? Aí ainda falava assim, se era naquela época que nós trabalhava hoje, por causa da facilidade que tem, bem poucas pessoas iam aguentar naquele serviço ali. Mas o seu Júlio era bom por causa do ordenado. O ordenado era bom e tinha bastante emprego, né? Com A Barro Branco certeza. chegou a ter 2.400 funcionários. Com certeza. Uhum. Quando na época que eu peguei, existia aquela festa no castelo, que eles falavam a festa da lã, né? Da carneirada, mas Tem uma foto dessa também, Região. A foto da festa dos carneiros. Pode falar, seu Lei. essa festa nós não perdia nenhuma, porque era muito. A sua época, quem era, quando o senhor pegou ali com 22 anos, quem era o gerente geral? Já não era mais Walter Vetter. Era Valdir Cotrim Não, ou Dr. Edgar?
Aí era já o Dr. Dieter, parece. Ah, o senhor já pegou na época do Dieter Dilma. É. Certo. Mandar um grande abraço para o nosso amigo Axel Dilma. Aliás, Axel, você é um dos próximos convidados a vir bater um papo conosco aqui para a gente saber um pouco da história, né? E eu conheci o filho do Dr. Dieter, o Axel, o Christian. Sim, a E a Barbinha, Babinha, Dona Elfie. Dona Elf. Eram meus amigos. Eles iam lá no meu pai. Esse pessoal saiu do outro lado do mundo, né, gente? Olha só, eu vou pedir licença um pouquinho. Eu estou estudando e em breve vai sair um documentário sobre Walter Vetter. Ele veio da Suíça para o Barro Branco para ficar 6 meses. Ficou 25 anos. Dieter Dilma, né? Pós Segunda Guerra Mundial, veio de lá, a Alemanha toda arrasada, toda cheia de problemas, segundo o que ele me falou, né? Ele tinha estudo e tal, ó, estão precisando de serviço no Brasil. Veio para o Rio de Janeiro, o Henrique Lage e o Álvaro Catão, e mandou para cá, para Lauro Miller. Então, o pessoal vinha, né, do estrangeiro E ficavam, né? A terra boa, né? Aliás, a nossa Lauro Miller, quem bebe desta água, né, não esquece e volta, né? E se sai, volta. É. E muita gente, o senhor é de Pedras Grandes. Exatamente. Meu pai era da Santa Clara, minha mãe das Pedras Grandes. Né? Então, olha como se formou, né, pessoal de Beira-Mar, de Imbituba, de Maruí, né, de Paulo Lopes, e quantos vieram para cá para formar a nossa querida Lauro Miller. Querida, né? Lauro Miller, exatamente. Muito bem. E eu falo até com orgulho, porque Lauro Miller eu sempre me criei, nasci, me criei e estou aqui. E nunca tenho ideia disso aí, porque é um lugar muito bom, né? Muito bom. Pessoal muito hospitaleiro, pessoal honesto, pessoal muito bom. Seu Lei, e depois, o senhor foi trabalhar no Lazarim, a mina Lazarim. Eu tenho com muito orgulho de dizer assim, porque eu era pequeno, meu pai estava se aposentando já, mas todo mundo falava lá no Lazarim, lá no Lazarim. O que é esse Lazarim? Depois eu vim descobrir que era o sobrenome, mas quase que chegou a ser um bairro, porque tinha muitas casas ali, né? E ali tinha a mina Rio Bonito, né? Onde o seu Zé Cardoso trabalhava lá no escritório junto com o pessoal, tinha fábrica de dinamite, né? Tem uma foto aí, Rangel, também, vamos botar essa foto aí da mina Rio Bonito. Tinha umas locomotivazinhas elétricas que saía debaixo da mina para trazer o carvão para a rua, senhor? Justamente eu ia falar para você, porque na época eu não conhecia a locomotiva. E aí tinha dado um ensorto, por causa que a descida ali era enorme, né? Dado um solto, eram uns carros que isso, daí escapavam e iam parar lá embaixo e gerava acidente. O guincho puxava a lingada até na caixa, o vazio cheio, né? Soltava. Tinha ali do vazio e outro cheio. E dava solto, quebrou muito o vagoneto. Daí até tinha uma piada do Machadinho, né? Olha o solto! Por isso que ele se aposentou. Ainda só para rir um pouco. Quando dava um sorto, nós pegávamos uma broca ou uma pedra no cano do ar, né? Ainda batia sorto para fazer manobreiro se sair fora, né? Se livrar, né? E chegava o barulho antes? Imagina se não chegava. E essa locomotiva eu não conhecia. Aí... E tinha uma subida que aí eles levavam areia torrada para soltar em cima do trilho? No trilho para ela não patinar. Para ela não patinar. Não patinar. Mas eu não conhecia, eu fui lá, baixar essa mina. E aí quando ela tinha eu não sei se o nome é correto, era uma aranha que ela faltava força, subia, batia na energia para ela ganhar força. Era elétrica, né? E saía aquela lavaeda de fogo. Homem de Deus. Ela tinha uns ganchos que pegavam, tinha, né? Daí eles puxavam... Tipo aqueles bondes no centro do Rio de Janeiro, no centro de São Paulo, né? Exatamente. Daí subia, pegava nos fios e ela ganhava força. E saía aquela fogarada. E eu não conhecia. Seu Júlio, eu fiquei... eu agarrei um cruzeiro lá e escapei de que isso aí vai incendiar tudo, vai cair em cima de nós. Tempo bom, tempo bom. Aí o senhor trabalhou também na construção do famoso poço. Exato. O senhor trabalhou com o senhor Gilmar, com o Zé Frigo e o Eloy Benedetti? Exatamente. Aí o que aconteceu? O meu pai, ele era carpinteiro. E eu ajudava ele quando estava em casa, de novo, né?
Meu pai fazia um carro de boi, fazia um carretão, fazia uma canga, ele fazia tudo. E daí disseram, ó, ô Leonor, tu é carpinteiro também, porque teu pai é carpinteiro. Eu disse, não, eu posso ser um ajudante, mas o carpinteiro ainda falta aprender bastante coisa, né? Mas por causa desse motivo, me colocaram na carpintaria, de servente do seu Gilmar Benedetti. O senhor teve essa honra? Tive essa honra de trabalhar com aqueles... Ô, seu Gilmar, né? Ah, dera daqui a pouco ele melhore para estar aqui entre nós, porque era uma das pessoas que eu queria entrevistar. Muitas vezes nós conversamos e ele lembra, ele conta passagem nossa, de trabalho, sacrifício e força. E trabalhei um tempo até razoável. Eu parei de trabalhar com o seu Gilmar, porque aí chegou uma época que me chamaram no escritório, que eu estava desobedecendo ordem, que eu fui para trabalhar no poço, para subir essa torre do poço. Era um serviço perigoso, era tudo jogo de madeira de 1,80 m, de 20 por 20, tudo com placa, parafusado. Aí eles queriam aumentar meu tempo de serviço, porque daí o diarista era 20 anos e o mineiro era 15. Mas isso foi um tempo depois. E antes, daí o feitor disse assim para mim, ó, Leonor, tu vai trabalhar lá na torre do poço, mas só que é assim, ó, se tu acontecer cair lá de cima, é 25 metros de altura, mas se tu acertar a perfuração do poço, tem mais 74. Ô, barbaridade! Será que é isso que eu vou ter que enfrentar mesmo? Mas enfrentou. Márcio, é assim, serviço perigoso, mas com muito cuidado. Fizemos, aquilo funcionou. Aquela gaiola? Funcionou 100%. Aquilo descia quantos homens por vez, seu Lei? Ah, tinha vez ali que nós descia em 16, 17, 18, 20. E os carros? O carro era um por vez, aí descia subia o cheio, descia o vazio, né? Tinha do cheio e do vazio. Ah, só cabia um por vez? Um por vez. Uhum. Certo. Muito bem, seu Lei, por incrível que pareça, né? Já virou clichê aqui desse programa, dizer que quando o papo é bom, infelizmente o relógio, né, o YouTube nos cobra sempre esse tempo, e a gente tinha tanta coisa para fazer, mas o seu Lei é um daqueles que eu vou assinalar aqui, ó, que vai voltar daqui a algum tempo para o nosso segundo programa, porque nós temos mais coisa para falar. Mas eu queria, antes de encerrar esse programa, falar um pouquinho da família. Dona Terezinha. Seu Júlio, a Terezinha é uma pessoa que eu conheci e que amo demais. É uma pessoa batalhadora, trabalhadeira, e que eu posso dizer que nós adquirimos junto. Daqui 2 anos vai casar com ela de novo. Se Deus quiser, que nós tivermos. Vai dar, vai dar. É uma pessoa que trabalhou, lutou. Claro que a gente não pode dizer que passou toda a vida bem, porque dificuldade, trabalho, isso todo mundo passou nessa, Júlio. Mas é uma pessoa que eu... Pegou junto? Amo demais e não tenho mais palavras de dizer que é uma pessoa que está sempre do meu lado. Então, fala agora um pouquinho da Regina, da Rosângela e da Suzana, dessas meninas maravilhosas. Maravilhosas. Essas filhas só me deram alegria, seu Júlio. Deram os netos, né? E sempre da maneira que nós educava e que nós pedia, toda a vida só me fez feliz. Muito obediente, todas elas, talvez uma tinha um jeito de trabalhar, de estudar, outra, porque nesse mundo nem todos são iguais, Não, né? nem pode, né? Senão seria uma monotonia, né? Se fosse todo mundo igual. Mas elas só me deram alegria e eu sou muito feliz por ter essas 3 queridas filhas que eu amo. Bom, nós temos o Lucas, a Ângela Maria, o Gabriel, né? Que são os seus netinhos, e também a Amanda, que é o temporão da Regina. Mas eu já tenho um casalzinho de gêmeos chamado João Manuel e Lívia,
que já são artistas e são famosos em Lauro Miller, né? Diz que quando eles vão tocar na igreja, a igreja lota, né? Se o padre me escutou agora, ele vai me puxar na orelha. Mas não, mas é verdade. É uma atração à parte quando esses dois cantam junto com o pai na igreja, né? Seu Júlio, eu fico muito feliz por ter esses netos que participam dos cânticos da igreja. E é muito bom. Isso aí é um gesto de amor, de fé, né? E sinal que estão vindo no caminho certo. Sinal que estão vindo no caminho certo. Mas o João Manuel, além do violão, diz que já tá, que é um gaiteiro, né? Você sabe que outro dia, daí, falando com ele, daí ele assim, eu já tô tocando umas músicas na sanfona também. Opa! Eu já sei 3 músicas, Eles já tocaram aqui, já tiveram aqui no Júlio Tiveram. César. Ah, tiveram junto com o pai, né? Daí diz ele Vão assim... voltar, vou convidar para vir de novo. Diz o João assim, aí eu vou pedir pro pai para nós ir lá no voo e nós vamos tocar essas 3 músicas que nós já aprendemos. Opa! E vieram. Eu fiquei feliz, ele tá no indo caminho. bem. Então, o caminho parece que é por ali. E ele tem mais 2 anos para se aperfeiçoar, porque essa festa grande dos 50 anos de casamento, nós não precisamos nem contratar a banda já está em casa mesmo, né? Já tem o gaiteiro, a cantora com o violão, o cantor que é o genro. E ainda você vê, tem o prazer ainda de estar aqui na presença de um profissional igual você, que é Obrigado, um músico, além de professor e músico, um vizinho, um grande amigo. Muito obrigado. O senhor também, a dona Terezinha, olha, essa casa que era do Sargento Jaguaruna, né, quando ficou um tempo aqui fechado, que a esposa dele faleceu, a gente, meu Deus, quem será que vai morar? Quando veio o seu Lei, todo mundo respirou, né, porque a gente sempre deseja um vizinho bom e não tem vizinho melhor do mundo. Seu Leandro, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma outra data, porque nós temos muita coisa para falar ainda do seu Gilmar, seu Zé Frigo, que vai fazer 100 anos, o Dito ficou de trazê-lo aqui, o Eloy Benedetti, daquela caixa de carvão que veio de lá do Morro da Figueira para cá, e falar um pouco mais de Lauro Miller, do Obelisco, da Praça Henrique Lage e da história da nossa cidade. Seu Lei, muito obrigado por ter vindo no programa, as considerações finais, à sua disposição para o senhor encerrar o programa com a gente. Seu Júlio, o prazer foi meu, de você nos dar essa honra de eu estar aqui nesse momento. Para mim não tem preço, é muito significativo. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer e muito obrigado, seu Júlio. Vizinho, grande abraço, um tchauzinho para aquela câmera lá. Valeu, seu Lei, até a próxima. Se Deus quiser. Gente, deixa aí o seu like, né? Inscreva-se no canal, mande a sua sugestão de quem você quer ver aqui sentado com o Júlio César para bater aquele bate-papo na próxima quinta-feira. Em nome da Exucre, Uniaselv e também do CIESESC. Até a quinta que vem. Tchau!